Meus amigos, estamos de volta a todo vapor, então nesse próximo final de semana já vai ter outro evento do UFC, o UFC 325, que vai trazer a disputa de cinturão entre Alexander Volkanovski e Diego Lopes. Pois é, podemos garantir mais um cinturão para o Brasil já nesse primeiro mês de 2026. As odds já estão disponíveis na Stake, em breve eu vou divulgar para vocês a promoção desse evento especial, mas por hora já sabe o procedimento, cria sua conta na Stake através do link no primeiro comentário fixado e quando pedirem um código, coloca lá Figueira UFC tudo junto. Dado o aviso, vamos falar da vitória de Jean Silva contra Arnold Allen que aconteceu nesse sábado. Confesso pra vocês que eu achei a luta bem acirrada. Assistindo ao vivo, inclusive, inicialmente eu pontuei a luta para o Arnold Allen. Vi o segundo round ali bem apertado, com uma pequena margem para o inglês. O primeiro round também vi para o Allen. E o terceiro round, na minha opinião, foi o mais claro da luta. Pontuei para o Jean Silva. Mas foi uma luta bem acirrada e difícil de pontuar. Inclusive, até aquele primeiro round, existe margem para erro. Porque, apesar do Arnold Allen ter pontuado mais, o momento mais efetivo da primeira parcial foram aqueles segundos finais, quando o Jean Silva deu uma balangada no europeu. Mas não acho que foi garfo, até porque o Jean Silva conectou muitos golpes duros naquele segundo round e é bem plausível ver uma vitória pra ele nessa segunda parcial. E digo mais, se a luta tivesse um quarto ou quinto round, é bem provável, inclusive, que o Jean Silva teria tirado a diferença. Seria uma vitória ainda mais clara. Achei que ele cozinhou aquele primeiro round, parecia até o Yoel Romero no seu auge, que ele começa devagar e a partir do segundo round ele vai se soltando pra finalmente explodir no terceiro. Foi basicamente isso que aconteceu nessa luta, o que de certa forma é uma estratégia um tanto arriscada, né, já que são apenas 3 rounds, mas que funcionou bastante, deu tempo para o Jean Silva estudar o seu adversário e no fim vimos aquele clássico duelo entre volume e potência, e no fim a potência do Jean Silva, somada às suas habilidades no surf, garantiram para ele aquela que foi talvez a maior vitória da sua carreira. Essa vitória do Jean Silva coloca ele no top 5 da divisão dos penas, em uma posição privilegiada para disputar o cinturão. Até porque, nesse próximo sábado, teremos a revanche entre Alexander Volkanovski e Diego Lopes, e é bem possível que o vencedor dessa luta defenda o título contra o Jean. Mas, Carlos, e o Movsar Evloev e o Lerone Murphy? Eles vão ficar de novo esperando mais uma disputa de cinturão? Olha, confesso, já falei aqui pra vocês, que pra mim, os dois já deveriam ter disputado essa cinta. Um tem 10 vitórias seguidas, o outro tem 9. Pra mim, é claro, mérito esportivo, eles já deveriam ter merecido sua chance. Mas a gente tá vendo como tá sendo o modus operandi do UFC com esse novo acordo com a Paramount Plus, pelo menos nesse primeiro ano. Estão colocando as lutas que o público quer ver, lutas envolvendo atletas interessantes, aqueles atletas que entregam. E não há como negar que uma luta entre Volkanovski e Jean Silva é bem mais chamativa do que Volkanovski contra Lerone Murphy e Movsar Evloev. E isso eu tô falando só de Volkanovski contra Jean Silva, porque se o Diego Lopes vencer o australiano nesse sábado, aí, meus amigos, na minha opinião, é 100% garantido que veremos ainda em 2026 a revanche entre Jean Silva e Diego Lopes, valendo o cinturão dos penas. Não preciso lembrar que a primeira luta roubou a cena, foi no mesmo dia da maior luta de boxe dos últimos anos, Terence Crawford contra Canelo Álvares, e o duelo simplesmente roubou a cena, principalmente aqui no Brasil. Não só pelo trash talk antes da luta, mas pelo combate em si. Facilmente uma das melhores lutas de 2025. No MMA hoje, naquela votação que a gente fez, ganhou o prêmio de melhor luta do ano. E foi um combate onde, apesar do Jean Silva ter sido superado pelo Diego, deu pra ver ali que não era uma disparidade técnica. Na verdade, o Jean conseguiu levar a melhor em vários momentos na trocação. Ele estava acertando golpes precisos e potentes. O Diego Lopes acabou aproveitando essa agressividade excessiva e conseguiu uma vitória, mérito dele. Mas existe margem para uma revanche que pode ser bem interessante, principalmente se essa revanche acontecer no Brasil. E eu acho que vai ser um crime por parte do UFC se não acontecer Diego Lopes contra Jean Silva aqui no Brasil. É raro a gente ver uma disputa de cinturão envolvendo 2 brasileiros, principalmente em categorias masculinas atualmente. Então é uma baita chance para fazer um super evento aqui no Brasil. Uma disputa de cinturão que realmente vai chamar a atenção e, como poucas vezes na história, vai dividir o público. Não vai ser Brasil contra o resto do mundo, vai ser Brasil e Brasil, torcida 100% dividida, arena lotada. É uma oportunidade de ouro para fazer um dos maiores eventos da história do MMA brasileiro. Mas, Carlos, e se o Volkanovski ganhar? Você acha que o Jean Silva tem chance de vencer o australiano? Vou dizer uma coisa, certamente o Volkanovski vai ser favorito, ele é favorito contra praticamente todo mundo da categoria dos penas. Não há como negar que a gente tá falando de um dos melhores
lutadores que essa divisão já teve, na visão de muitos, inclusive, é o melhor, mas vou dizer pra vocês, a juventude e a pujança do Jean Silva podem ajudá-lo nessa luta, porque vários golpes que o Arnold Allen e que o Diego Lopes receberam, não tenho certeza se o Volkan de hoje aguentaria, até porque o queixo do australiano já tá um tanto quebrado, ele foi nocauteado pelo Islam Makhachev, nocauteado pelo Ilia Topuria e também tomou knockdown do Diego Lopes, fora alguns knockdowns que ele tomou no decorrer da sua carreira. Então assim, pode ser que basta uma mão bem encaixada do Jean pra finalizar a fatura, e que isso tire a diferença técnica entre os dois, até porque, na minha opinião, o Volkanovski de fato é o melhor lutador. Mas tem chance, é bem possível que até o final de 2026, Jean Silva seja campeão peso-pena do UFC. Mas é isso, pessoal, esse foi o vídeo, espero que tenham gostado. Se você gostou, deixa seu like, se inscreve no canal, já ativando o sininho das notificações pra não perder o próximo conteúdo. E é isso, muito obrigado por terem assistido e até a próxima.